Olá, eu sou Amanda e você está no De Frente com o Mal. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Somos relativamente novas aqui nesse canal, mas já tem aí muitos casos para você acompanhar. Então eu gostaria de pedir aí que desse essa força pra gente e deixasse o seu like aqui no vídeo. Se inscreva também no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. E claro, se você puder, deixe também um comentário pertinente ao conteúdo, porque isso ajuda muito a gente a aumentar a relevância do vídeo e fazer com que ele seja entregue para mais pessoas. No episódio de Arquivo do Crime de hoje, você vai conhecer a história do sargento Ryan Sullivan. O caso de hoje se passa em Killeen, no Texas. Ryan Michael Sullivan nasceu em 1984 em Michigan. Ele era muito apegado à família, gostava de ajudar as pessoas, tinha um coração enorme. O pai e o avô de Ryan eram militares, então desde cedo ele já sabia que queria seguir nessa carreira e servir ao país. Então, depois do ensino médio, Ryan se alistou no exército. Lá, rapidamente, ele conquistou a ascensão, se tornou um ótimo lutador e um líder valioso. Sendo assim, ele acabou sendo convocado para a missão no Iraque e serviu na linha de frente em 2002. E com todo esse potencial, rapidamente ele alcançou o mais alto posto de sargento. Quando não estava em combate, o Ryan gostava de conhecer pessoas pela internet. Sendo um militar, estando na guerra, era muito bom você ter alguém, que estivesse ali te confortando e te encorajando para que você voltasse com vida. Uma das pessoas que ele acabou conhecendo foi uma jovem de Ohio que dizia ser modelo e se chamava Marissa. E ela enviou diversas fotos de um trabalho que ela tinha feito como modelo. Eles acabaram se apaixonando. Quando essa relação iniciou, ele estava durante uma guerra, Então eles só se comunicavam com e-mails e telefonemas. Mas depois de quase um ano aí de namoro online, o Ryan retornou finalmente para os Estados Unidos. E claro, ele quis conhecer pessoalmente a Marissa. Marissa morava em Cincinnati, que é a mesma cidade que eu comentei aqui no meu vídeo anterior, que foi onde o Charles Manson nasceu. Mas Marissa não se parecia em nada com a modelo presente nas fotos. Ela era muito mais baixa e era uma mulher gorda. Ela ainda tentou justificar dizendo que era ela mesma naquelas fotos, só que ela tinha passado por um problema na coluna que fez ela encolher de tamanho e também engordar 23 quilos. E isso teria deixado ela muito insegura. Por isso que ela acabou enviando essas fotos para ele, porque ela achou que se enviasse fotos reais dela, ele acabaria não gostando dela. Ryan de início se chocou com a aparência dela, muito diferente das fotos que ele tinha recebido, mas depois de todo o apoio que ele tinha recebido de Marissa, ele realmente tinha se apaixonado por ela. Não seria isso que ia interferir no relacionamento deles. Então ele aceitou desta forma mesmo. Então a Marissa se sentiu mais encorajada a dizer que o nome dela também não era Marissa. Esse era um nome que ela utilizava profissionalmente como modelo. O nome dela, na verdade, era Kate Briggs. Kate nasceu no subúrbio de Cincinnati em 1982 e disse que depois que a carreira de modelo dela acabou sendo arruinada, ela começou a trabalhar na Receita Federal. Ela era uma pessoa muito sociável, feliz e expansiva. Quando o relacionamento deles estava ficando mais sério, Ryan recebeu mais notícias. Infelizmente, ele ia precisar retornar para o Iraque. E ele ficou arrasado por ter que deixar a Kate assim tão rápido. Então, para poder aproveitar esse tempo que eles ainda teriam juntos antes dele voltar para a guerra, convidou ela para morar com ele no Texas. Então, ela obviamente aceitou e arrumou um trabalho no local ali perto, em Austin. Em outubro de 2006, Ryan começou a segunda missão dele no Iraque, enquanto a Kate ficaria ali esperando ele por 15 meses, já morando na sua casa. Então, finalmente, em janeiro de 2008, ansioso para estar e viver com Kate, mas a história deles estava prestes a chegar a um fim trágico. Apenas 9 meses depois do retorno de Ryan, a polícia o encontrou sem vida em sua casa. Na manhã do dia de 14 de outubro de 2008, a polícia recebeu uma ligação dos superiores de Ryan, muito
preocupados com ele, porque ele não tinha o costume de faltar ao trabalho e sempre que ele precisava faltar, ele avisava. Então os policiais encontraram o supervisor de Ryan na frente do apartamento dele. Eles bateram na porta, mas ninguém respondeu. Tentaram também abrir a porta, mas ela estava trancada. Então eles foram atrás do dono do imóvel para que eles pudessem finalmente conseguir entrar ali. Assim que eles entraram, eles sentiram um cheiro muito forte dentro da casa, cheiro de corpo em decomposição. Tinha sangue na parede, atrás do sofá, na mesa de centro da sala, e dava para ver os pés dele saindo entre os dois sofás. Havia 35 facadas e cortes naquele corpo. Foi um ataque muito violento. O legista estimou que Ryan teria perdido a vida nas últimas 24 ou 36 horas. E a namorada dele não estava no local. O seu número estava no contrato de aluguel, então eles entraram em contato com ela, pediram para que ela fosse à delegacia, sem dizer o que tinha acontecido. Então, enquanto ela se deslocava do trabalho até a casa, eles resolveram, conversar ali com os vizinhos para ver se eles tinham visto alguma coisa. Um vizinho disse ter visto uma moto preta parada ali na frente da casa alguns dias antes do acontecido, mas ninguém sabia de quem era essa moto. Ao chegar na delegacia, Kate disse que ela não tinha visto Ryan recentemente porque ela estava morando perto do trabalho e eles estavam tendo alguns problemas no relacionamento. Por isso, eles estavam dando um tempo. Kate disse para a polícia que o Ryan tinha ficado estranho e problemático depois de retornar da sua última missão de guerra. Ele andava muito desconfiado, deprimido e bebia muito. E por isso ela acabou optando por se afastar e pediu para que ele decidisse se ele queria continuar a relação ou não. Aí finalmente eles revelaram que tinham encontrado um homem sem vida na casa dele e que eles precisariam investigar melhor a cena do crime e por isso estavam pedindo o consentimento dela. Foi aí que ela começou a chorar. Os detetives conseguiram confirmar o álibi de que ela de fato estava na casa em Austin quando Ryan perdeu a vida. Então eles estavam confiantes de que ela não era uma suspeita. Eles também acreditaram que a Kate não tinha estrutura física para fazer aquele ataque. Além do Ryan ser mais alto que ela, ele era forte e também treinado. Após eles terminarem de interrogar Kate, eles voltaram para a cena do crime em busca de novas pistas. Não havia sinais de arrombamento, então a porta não poderia ter sido aberta sem a chave. Eles desconfiaram logo que era alguém conhecido de Ryan que tinha cometido aquele crime. Os detetives acreditavam também que ele tinha sido atacado enquanto dormia, já que tinha um cobertor em cima do sofá e o sofá também estava bastante sujo de sangue. Parecia que ele não tinha dormido sozinho no dia que ele foi atacado. Afinal de contas, tinha uma almofada e também um cobertor em frente à mesa de centro. Depois deles investigarem a cena, eles entraram em contato também com os supervisores de Ryan no exército. E eles perguntaram se por acaso tinha alguém que poderia ter alguma coisa contra o Ryan. E eles prontamente disseram o nome: John Valdez. Ryan e John serviram juntos e viraram amigos, mas eles haviam discutido recentemente. E John estava agindo muito estranho. Ele faltou também no trabalho na semana anterior e isso tinha chamado a atenção das pessoas. E ele voltou ao trabalho justamente no dia 14 de outubro, na manhã que a polícia encontrou o corpo de Ryan. Isso não poderia ser apenas uma coincidência. Ao interrogarem John, ele parecia muito diferente para uma pessoa que tinha acabado de perder um amigo. Ele apenas respondia às perguntas que eram feitas a ele. E quando perguntaram por que ele tinha faltado ao trabalho, ele falou que ele estava se divertindo em Austin, justamente onde Kate morava. Inclusive, ele também falou que ele e o amigo dele, Kyle, teriam dormido na casa de Kate. Mas ele afirma que eles de fato são somente amigos e que nessa noite ele teria brigado com a sua noiva, que se chamava Ariana. Mas quem apresentou a Ariana para John foi Kate alguns meses atrás. Ela disse que John estava muito bêbado e teria até comprado um anel barato de brincadeira, fingindo ter ficado noivo. Mas quando ele acordou no dia seguinte, a Kate perguntou para ele o que ele tinha achado da Ariana e ele não lembrava de nada. Mas mesmo
Mesmo assim, a Kate foi e passou o telefone da Ariana para ele e eles começaram a conversar por telefone, se deram bem, decidiram continuar esse relacionamento, mas desde então eles só se comunicaram por telefonemas. Perguntaram também a ele se ele sabia de alguém que poderia querer fazer mal pro Ryan e ele disse que às vezes o Ryan arrumava algumas brigas em bares porque ele andava ficando com algumas mulheres casadas. E quando perguntaram a ele sobre a briga que eles tinham tido recentemente, ele disse que eles nunca brigaram. Descobriram também que John tinha justamente uma moto preta, mas ele insiste que a moto que viram na frente da casa do Ryan não era dele, já que ele estava em Austin. Outros colegas do exército afirmaram que ele gostava mesmo de ir a bares, mas que Ryan de forma alguma era briguento e não sabiam de nenhum desses casos com mulheres casadas. E os colegas também insistiram que de fato existiu uma briga entre John e Ryan. E o motivo dessa briga teria sido a amizade que Kate e John estavam cultivando. Kate ficava se lamentando com o John, como o Ryan estava tratando ela, se abria mesmo com ele, mas eles duvidam muito de que existia alguma coisa além disso. Eles também revelaram que o Ryan tinha terminado com Kate alguns meses antes do acontecido, o que é muito estranho, porque a Kate disse que eles estavam somente dando um tempo. Então os detetives resolveram interrogá-la novamente. Ela disse que ficou envergonhada de contar que Ryan tinha terminado com ela, porque eles estavam esperando um exame de DNA, porque ele teve alguns casos enquanto ainda estava com ela, e uma mulher chamada Jordan, que era irmã da noiva de John, a Ariana, dissera que estava grávida dele. Mas quando a polícia tentou contato com a Ariana pelo telefone que Kate passou, eles não conseguiram falar com ela de jeito nenhum e também não encontraram nada no endereço que John disse que ela supostamente morava. Eles não conseguiram descobrir quem era a Ariana e, sem ter mais informações, a investigação ficou paralisada por um tempo, até que a polícia recebeu uma ligação de alguém que dizia ter informações importantes sobre o caso. O informante era Jeremy Jacobs. Ele era um soldado da mesma unidade de John e morava com ele. Ele alegou que no início de setembro de 2008, o John apareceu contando uma história de que estavam oferecendo um prêmio pela cabeça de Ryan e ele iria atrás dele. E John teria perguntado também se Jeremy e Kyle topavam participar e eles também receberiam uma parte do dinheiro para isso. E lógico, eles rejeitaram. Mas depois de um tempo, Kyle apareceu muito nervoso na casa de Jeremy, dizendo que Ryan estava morto. Para Jeremy, ele contou que tinha saído com Ryan para beber e que depois eles voltaram para a casa de Ryan. Como o Ryan estava muito bêbado, ele colocou Ryan para deitar em um sofá e ele teria deitado em outro para dormir. E enquanto ele estava dormindo, ele ouviu um barulho e quando ele acordou, ele se deparou com uma pessoa mascarada atacando Ryan. E quando essa pessoa tirou a máscara, era John Valdez, que virou para ele e pediu que ele fosse embora. Depois desse depoimento, John foi preso por homicídio. Junto com ele, havia uma chave de quarto de hotel. A polícia então pegou essa chave e foi até o hotel para ver se eles descobriam mais pistas. Lá eles encontraram uma jaqueta de moto. Dentro da jaqueta tinha um envelope com $4.400. E eles ficaram se perguntando, se aquilo já era parte do dinheiro que tinham oferecido pela morte do Ryan e quem teria contratado aquele crime. Resolveram interrogar o Kyle também e quando disseram para ele que ele passaria pelo detector de mentiras, ele acabou se desesperando e confirmou que ele teria participado do crime também e que John teria prometido dar a ele $5.000. O John teria pedido para ele embebedar o Ryan, levar ele de volta para casa e avisar quando o Ryan já tivesse dormido. E foi exatamente isso que o Kyle fez. O John já estava escondido dentro de casa e quando Kyle avisou pelo celular, ele apareceu e atacou o Ryan. Kyle também foi preso depois dessa confissão.
mas ainda restava a dúvida de quem era mandante desse crime. Tentando descobrir isso, a polícia passou a monitorar todas as ligações que John recebia na cadeia, mas ele recebia somente telefonemas de Ariana. Ela nunca apareceu lá para visitar ele, mas estava sempre telefonando. E teve uma visita que surpreendeu a eles. Kate Briggs, a ex-namorada de Ryan, teria ido visitar John na cadeia. A polícia então resolveu puxar os registros financeiros de Kate. E apesar de Ryan e ela terem terminado, ela ainda estava como beneficiária da apólice de seguro de vida de Ryan. Todo militar nos Estados Unidos tem direito a essa apólice de seguro de $400 mil na época. E Ryan teria deixado 100 mil para Kate e o restante para a família. E esse seguro ele foi pago bem rápido a Kate depois de Ryan perder a vida. A polícia também percebeu um saque de exatamente $4.400 da conta dela, a mesma quantia que estava no envelope lá com John. E assim eles encontraram a mandante. Quem queria tirar a vida de Ryan era a própria Kate. Em maio de 2009, a polícia prendeu Kate em sua casa. Enquanto ela estava sendo levada para a cadeia, eles resolveram vasculhar o carro dela. E lá, eles encontraram 2 telefones. E para surpresa deles, quando eles quiseram testar uma coisa e ligar novamente para o número que ela tinha dado, da Ariana, eles descobriram que aquele telefone também pertencia a Kate. Assim como Marissa nunca existiu, Ariana também era uma invenção de Kate. Ela apenas forçava e mudava a voz para conversar com John. O problema é que tudo que John sabia sobre a Ariana, ela que tinha contado. Ele também não lembrava de nada da noite anterior. Então, ele realmente acreditava que ele tinha conhecido uma Ariana e que estava noivo de uma mulher. Ou seja, a Kate criou um personagem para manipular John também. Isso só mostra o quão mentirosa, doente e diabólica ela era. E, obviamente, não existia nenhuma Jordan que estava grávida de Ryan. No dia 28 de março de 2011, iniciou o julgamento de homicídio para os 3 réus. Os promotores apresentaram a teoria de que Kate estava de olho em Ryan desde o início. Absolutamente tudo que ela dissera era mentira. Quando o relacionamento deles ficou difícil, ele optou por terminar com ela, mas ela ainda queria o dinheiro. E ele já estava pronto para mudar os beneficiários, então ela precisava agir rápido. Foi aí que ela resolveu manipular John também, com todas aquelas mentiras sobre o relacionamento dela com Ryan, dizendo até que ele chegou a agredi-la fisicamente. E John acabou acreditando. Ela chegou até fingir que a noiva de John estava sendo ameaçada por Ryan também. Então agora o John estava aí incomodado porque o Ryan estava importunando tanto a Kate, que era amiga dele, quanto a noiva dele, que eram 2 pessoas que ele gostava. Ou seja, John acabou atacando seu próprio amigo pensando que ele era uma ameaça para uma mulher que nem ao menos existia. E para convencê-lo de vez, Kate ofereceu uma parte do seguro de vida de Ryan. Os promotores consideraram John, Kyle e Kate igualmente culpados pelo crime. Eles foram condenados à prisão perpétua sem chance de condicional. E aí, vocês acreditam que Kate teria utilizado o trabalho dela na Receita Federal para coletar informações de Ryan? Vocês já conheciam esse caso? Me conta aí nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo caso. Tchau!